Nós louvamos a Deus nesse presente momento por mais uma oportunidade que nos é conferida pelo Espírito Santo, para que, junto com os nossos queridos irmãos, possamos mais uma vez nos aprofundar na sagrada verdade das Escrituras, tendo como foco mais um tema de grande relevância e que é constituído dentro do imaginário coletivo como uma grande polêmica para a nossa atual conjuntura. Antes de mais nada, eu quero saudar os meus amigos e irmãos que me escutam nesse momento com a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se você que me escuta nesse momento ainda não me conhece, eu sou o pastor Reinaldo Ribeiro, seu amigo, seu servo, e quero propor a você que nesse momento nós possamos mais uma vez nos unir a todos os irmãos que fazem parte do grupo Teólogos da Verdade, para que juntos possamos, como disse há pouco, mergulhar naquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar sobre a nossa temática em pauta. E hoje o tema é Mulheres Pastoras, Verdade Bíblica ou Modismo Social? Meus irmãos, eu tenho sempre dito, e aliás eu repito, que nós estamos vivendo o limiar de um desfecho trágico da trajetória humana neste mundo. As portas da salvação estão se movendo. Muito em breve, Cristo virá buscar o pouco que resta da sua verdadeira igreja. A palavra profética, ela aponta para dias maus, esfriamento do amor, multiplicação da iniquidade e uma epidemia de apostasia, como jamais se viu na história milenar da igreja. Estes são os sintomas que apontam para o fim, e a discussão que nós travamos hoje aqui faz parte desse contexto de completo abandono da verdade. Todavia, irmãos, falar disso não é nada fácil. Assumir a posição de contrariedade aos interesses do feminismo pastoral constitui uma afronta a grupos poderosos, que não por acaso são os mesmos que advogam o liberalismo homossexual também dentro da igreja. O sintoma claro disso é que quase todos os pregadores que se opõem à ordenação de mulheres praticamente precisam pedir desculpas ou então tecer longas explicações antes de defenderem aquilo que simplesmente a Bíblia estabelece. Este é o mundo em que vivemos, um mundo que aplaude filosofias contrárias às Escrituras e que constrange pregações que se baseiam nas Escrituras. É óbvio que eu amo de todo o coração nossas irmãs em Cristo que militam na causa do Evangelho. Reconheço seus dons, seus ministérios, aprovo e aplaudo sua capacidade e unção. Prova disso é que em meu próprio ministério faço questão de me sentir provido do apoio, da cooperação de nossas irmãs. Se eu fosse citar aqui as irmãs que nos ajudam, que cooperam conosco e que militam na obra do Senhor de maneira tão competente, tão espiritual, ali na Primeira Igreja Batista em Jacaré, município de Penalva, no Maranhão, eu certamente iria passar horas citando nomes e reconhecendo todo o valor, toda a capacidade dessas irmãs. Entretanto, meus amados, eu não vou pedir desculpas para falar a verdade, ainda que esta verdade não seja o que muitos não desejam ouvir. Que Deus, portanto, nos conceda essa ousadia na medida certa do seu espírito, para que nada procedente de minha própria natureza fale por mim neste presente momento. E a pergunta que não quer calar é como tantas igrejas, algumas até mesmo de origem reformada, que um dia aceitaram as confissões de fé históricas, adotaram os lemas da reforma, especialmente o sola scriptura, chegaram ao ponto de aprovar práticas tão contrárias à Bíblia. Em minha opinião, o que está acontecendo hoje é o resultado lógico e final da conjunção de três fatores: a teologia liberal, que foi aceita por estas igrejas, a consequente rejeição da autoridade infalível da Bíblia, que é um fenômeno encabeçado pelo neopentecostalismo, e a adoção dos rumos da sociedade moderna como norma. O processo pelo qual essas igrejas, irmãos, passaram é similar
As etapas vencidas são as mesmas. Primeiro, em algum momento da sua história, o método crítico de interpretação da Bíblia passou a ser o método dominante nas suas cúpulas e nas suas células de estudo. Boa parte dos apóstolos, bispos, que são ungidos nestas instituições, saíram delas convencidos que a Bíblia contém erros de toda sorte ou em partes e que reflete em tudo o traço cultural de sua época. Para eles, os relatos bíblicos dos milagres, por exemplo, são um reflexo da fé dos judeus e dos primeiros cristãos, expresso numa linguagem mitológica ou lendária. Já outros, mesmo crendo na literalidade desses milagres, dão a eles uma interpretação completamente fora da mínima aceitação exegética, usurpando a autoridade teológica da Bíblia pelo misticismo das suas visões ou dos decretos apostólicos tresloucados dos seus líderes. Em segundo lugar, uma vez que a Bíblia, na prática, já não é mais considerada como referencial absoluto em matéria de fé e de prática, devido ao seu condicionamento às culturas orientais antigas e patriarcais ou à sua cega obediência à palavra de seus líderes, estas denominações, aos poucos, foram adotando as mudanças culturais e a direção da sociedade moderna como uma referência para as suas práticas. Em terceiro lugar, com a erosão da autoridade bíblica e o estabelecimento da cultura moderna como referencial, não tardou para que estas igrejas rejeitassem o ensinamento bíblico de que somente homens cristãos qualificados deveriam exercer a liderança nas igrejas e passaram então a ordenar mulheres como pastoras, diaconisas, presbíteras, apóstolas, bispas, apesar dessa palavra nem sequer existir em nosso idioma. As passagens bíblicas que impõem restrições ao exercício da autoridade por parte da mulher nas igrejas foram consideradas como sendo a visão patriarcal e machista dos autores bíblicos, e que não cabia mais na sociedade moderna adotar este padrão. Assim, todo e qualquer discurso que reprova a ordenação feminina passou a ser automaticamente taxado de machista também. Não por acaso, irmãos, é algo muito parecido com o que se passa em relação à militância gay. Se você é contra a teoria de gênero, se você reprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo e se enfatiza a censura bíblica à prática homossexual, imediatamente passa a ser taxado de homofóbico. Seguindo essa mesma linha, se não aplaudir a existência de pastores, semelhantemente passa a ser taxado de machista. O mesmo argumento usado pelos defensores do pastorado feminino é utilizado quanto ao homossexualismo. As passagens bíblicas que tratam as relações homossexuais como desvio do padrão de Deus e, portanto, pecado, foram igualmente rejeitadas como sendo fruto do pensamento retrógrado, machista e preconceituoso dos autores da Bíblia, seguindo a tendência das culturas em que eles viviam. A igreja cristã moderna, de acordo com este pensamento, vive num mundo onde há um novo tempo, onde o homossexualismo é comum, é aceito pelas sociedades, inclusive com a aprovação do Estado para a união homossexual e benefícios decorrentes dela. O resultado de tudo isso não poderia ser outro. O único obstáculo para que uma igreja que se diz cristã aceite o homossexualismo ou mesmo a ordenação feminina como uma prática normal é o conceito de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, única regra de fé e prática para o povo de Deus. Uma vez que esta barreira praticamente já foi derrubada, e a marreta usada para isto sempre é o método crítico e o liberalismo teológico, não há realmente mais limites que sejam defensáveis. Pois mesmo os argumentos teológicos mais sólidos e incontestáveis acabam se mostrando ineficazes diante do relativismo da cultura moderna. E as igrejas que abandonaram a autoridade infalível da palavra de Deus acabam capitulando aos argumentos culturais e às filosofias sociológicas corruptas e depravadas da nossa época. Assim, irmãos, feitas essas afirmações preliminares, apenas a título de preâmbulo, eu gostaria de passar as argumentações que justificam a razão pela qual eu, particularmente, sou contra a ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Em primeiro lugar,
por respeito à doutrina da inspiração bíblica. Aí eu vou pedir a você que abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. E, consequentemente, irmãos, o princípio cristão, protestante e histórico de que a Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática, não cabendo-nos estabelecer a critério próprio ou mediante qualquer outro argumento, doutrinas ou procedimentos eclesiásticos diversos que não estejam plenamente submetidas aos princípios e preceitos bíblicos expostos na palavra de Deus. Portanto, se estamos discutindo aqui ministério pastoral feminino, que ninguém me venha com argumentações sociológicas, que ninguém me venha citando exemplos de mulheres que lideram empresas, que governam países, que estão à frente de instituições das mais diversas, porque este tipo de exemplo não é cabível como fonte de regra para a igreja. O que rege a igreja do Senhor é a Bíblia. Portanto, é na Bíblia que nós estaremos focados para avaliar essa questão. Em segundo lugar, sou contra a ordenação pastoral feminina por alusão à doutrina da criação, que estabelece que o homem foi criado primeiro. Leia Gênesis 2:22, leia 1 aos Coríntios 11:8, leia 1 Timóteo 2:13. Depois veio a mulher, para ser sua auxiliadora, como está em Gênesis 2:18, sendo ambos criados para se complementarem, como está em Gênesis 2:24, mas com características, papéis e funções diferentes. O homem foi criado como cabeça da mulher. E não sou eu quem diz isso. Isso está em 1 Coríntios 11:3, isso está em Efésios 5:23 e 24. Ou seja, irmãos, com a função de liderar, mas nem por isso o homem ele é um ser superior à mulher. E a mulher, com a função de realizar a sua missão sob a liderança do homem, como está em 1 Coríntios 11:9, como está em Efésios 5, de 22 a 24, e para ser a glória do homem, como está em 1 Coríntios 11:7, mas nem por isso, de forma alguma, um ser inferior ao homem. O princípio da ordem na criação deixa, portanto, claro que há uma distinção não de valores, porque nesse ponto todos somos iguais, mas de funções entre homem e mulher. Em terceiro lugar, sou contra porque a doutrina da queda, que reafirma a sujeição da mulher ao homem, está lá em Gênesis 3,16, porque está escrito que Adão não foi enganado, e sim Eva, isso está lá em 1 Timóteo 2,14. Então seria contraditório Deus estabelecer esse princípio e posteriormente ele permitir uma inversão de papéis. Alguns tentam contra-argumentar que essa doutrina teria aplicação apenas no contexto do casamento, mas eu insisto que igualmente seria profundamente contraditório e confuso Deus exigir a liderança masculina apenas nos lares e na sua igreja ele determinar uma postura inversa. Isso é confusão e o nosso Deus não é de confusão. Em quarto lugar, amados, eu quero fazer menção à referência clara que a Bíblia faz sobre a doutrina da igreja, onde estabelece que a liderança espiritual ela é especificamente masculina. Se você ler 1 Timóteo 3, de 1 a 13, se você ler Tito, capítulo 1, versos de 5 a 9, você vai ver isso. Inclusive vedando à mulher o ensino doutrinário público ou oficial e o exercício de autoridade sobre o esposo, ou seja, sobre os homens. Leia 1 Timóteo 2,12. Leia 1 aos Coríntios 14, de 34 a 35. Porque as restrições à liderança espiritual feminina nunca foram culturais, como alguns afirmam, e nem de usos e costumes, mas sim doutrinárias. Você quer prova bíblica? Leia 1 aos Coríntios 14, 37. Sendo que no ensino neotestamentário não há nenhuma evidência da designação de inicialmente discípulas, posteriormente apóstolas, bem como com o início da igreja, a consagração de presbíteras, pastoras, bispas, já que se usa esse nome errado hoje em dia, etc. Esses acontecimentos, eles são todos modernos e eles foram desconhecidos por todas as fases históricas da igreja de Jesus. Então, se a igreja de hoje está consagrando mulheres ao ministério, ela está falando que toda a história da igreja foi um erro. Que a igreja, em todo o seu passado, em toda a sua trajetória, errou. E somente esta geração agora, moderna, atual, é a geração do acerto. Agora compare a postura moral, espiritual e teológica
da presente geração com as do passado e me diga se esse tipo de argumento consegue se sustentar. Em quinto lugar, irmãos, eu não concordo com a ordenação feminina pela independência espiritual e sociológica da igreja. A prática da igreja quanto à escolha da sua liderança espiritual no decorrer de quase 2000 anos sempre se ateve e se submeteu às orientações bíblicas, não se deixando influenciar pelos chamados avanços da civilização, pela modernização dos tempos, pelo progresso tecnológico, pela crescente participação da mulher na sociedade, etc. Sendo que estas conquistas, por mais benéficas que elas possam ser, em hipótese alguma são conclusivas ou referencial, nem determinantes em assuntos doutrinários e também não podem anular princípios bíblicos que são eternos. Em sexto lugar, sou contra devido ao revolucionário valor que Jesus já conferiu às mulheres. O nosso Salvador inaugurou o verdadeiro reconhecimento social e humano da mulher, restaurando, exaltando sua dignidade diante de Deus e do mundo, o que permaneceu realçado nos ensinos apostólicos. Todavia, irmãos, os escritos bíblicos, em hipótese alguma, foram contaminados pela mentalidade, pela postura profundamente machista daquela época. Mesmo assim, o Senhor Jesus e, consequentemente, os apóstolos não colocaram mulheres na posição de liderarem espiritualmente a igreja, mantendo sempre clara a diferença nas funções do homem e da mulher, tanto na igreja quanto na família. Em sétimo lugar, sou contra porque as mulheres foram profundamente respeitadas e valorizadas pela igreja cristã primitiva, desempenhando um papel fundamental para o cumprimento da grande comissão. Entretanto, irmãos, nunca reivindicaram ou exerceram a liderança ou funções tipicamente masculinas. E isso se perpetuou no decorrer da história da igreja até a segunda metade do século XX, em total submissão à palavra de Deus, visando honrar o Senhor da igreja. Aliás, é bom citar aqui que o surgimento das primeiras reivindicações e debates e protestos para o pastorado feminino não por acaso coincidiu justamente com o afloramento do movimento feminista como um todo ao redor da Terra. Portanto, o que nós temos por trás deste tipo de compostura é o feminismo, que é um movimento tão diabólico, tão repugnante, tão antibíblico quanto o próprio machismo. Em oitavo lugar, eu me oponho à ordenação feminina porque a palavra de Deus concede às mulheres cristãs, mediante a graça e a misericórdia do Senhor, como ocorre nitidamente em nossos dias, realizar dentro e fora dos seus lares, bem como dentro e fora da Igreja de Cristo, ministérios preciosos, abençoados e abençoadores nas mais diversas áreas, com as mais diversas faixas etárias, sem a necessidade de se sobrecarregarem e de se exporem a algo que Deus delegou estritamente a líderes espirituais masculinos, ou seja, a liderança do lar e o pastorado. Em nono lugar, porque as condições para o exercício da liderança pastoral não se baseiam estritamente em dons espirituais, nem em aptidões sociais, mas são regidas pelas qualificações bíblicas. Então, eu escuto muitos irmãos falarem, mas eu conheço mulheres que são excelentes pregadoras, eu conheço mulheres que têm dons pastorais, conheço mulheres que ministram a palavra de Deus melhor do que muitos homens. A Bíblia jamais disse que esse tipo de qualificação é um referencial que venha a validar o pastorado feminino. Portanto, o fato de existirem irmãs habilitadas para a pregação e o ensino não as credencia para o ministério, cujas exigências vão muito além deste tipo de habilidade. E, em décimo lugar, amados, eu sou contra, porque exemplos bíblicos como Débora, Febe, Dorcas, as filhas de Filipe, a samaritana, Priscila e outros tão comumente citados pelos defensores do pastorado feminino não resistem ao mais raso estudo bíblico fundamentado e analisado sem paixões pré-concebidas. Santas mulheres cooperadores na obra de Deus não são precedente para que se tenha pastoras nos dias atuais. Pelo contrário, justificam tão somente que, mesmo sem o exercício do sacerdócio, toda e qualquer mulher pode e deve ser extremamente útil ao reino e à obra do Senhor. Uma hermenêutica e uma exegese bíblicas sérias das passagens que tratam da liderança familiar e eclesiástica mostram claramente a falta de fundamento e o perigoso desvio doutrinário que consiste em aderir ao pastorado de mulheres.
Desta feita, meus amados, nós entendemos que as pressões sociais oriundas de um mundo em constantes transformações acabam por impor um novo papel à mulher também na igreja, já que no mundo esse é um processo contínuo e já consolidado. Todavia, nós ressaltamos mais uma vez que não cabe à Igreja de Jesus orientar-se, espelhar-se ou pautar-se nos fenômenos sociais, e sim na palavra de Deus e no legado dos apóstolos. Semelhantemente, a estratégia adotada por alguns de ordenar casais também não encontra apoio bíblico em parte alguma. Eu respeito os irmãos que defendem esta linha, mas não há também fundamentação bíblica para isso, sendo por nós igualmente desconsiderada à luz da palavra. Não menos absurdo é o argumento daqueles que sustentam uma suposta necessidade de mulheres no ministério pastoral, em virtude do que teria sido uma espécie de abandono dos homens a esse ofício sagrado. Não nos constam que existam pesquisas sérias que provem isso, e nem mesmo a mais superficial das observações assim o demonstra. Mesmo em campos onde não existem pastores, muitas missionárias desempenham com humildade e piedade alguns papéis de liderança até que ali se estabeleça um sacerdote local. Isso nunca foi problema e nem motivação para que se ordene mulheres pastoras. Então parece-nos mais uma tentativa desesperada de justificar o injustificável. Todavia, amados, convém esclarecer que a rejeição à consagração de mulheres ao pastorado não coloca quaisquer dúvidas sobre a capacidade, a competência, a espiritualidade, o espírito de realização, virtude, inteligência e cultura de qualquer uma das nossas irmãs em Cristo. E nem deve ser encarado ou tratado como um preconceito ou atitude machista. Impedir o sacerdócio feminino não significa impedir que a mulher sirva a Deus com a sua piedade, com seus dons e com os seus talentos. Se alguém aceita a inerrância e a exatidão histórica da Escritura e interpretar corretamente, por exemplo, 1 Timóteo 2, de 9 a 15, então todas as porções do Novo Testamento que falam sobre o papel da mulher na Assembleia Local se encaixará no seu devido lugar e, por exemplo, compreenderá o que Paulo tensionava quando ele ordenou que as mulheres permanecessem em silêncio na igreja local. Leia 1 Coríntios 14, de 33 ao 34. E também será possível compreender por que a natureza proscrita das epístolas pastorais declara que um pastor, bispo, ancião, tem que ser o marido de uma só mulher, como está em 1 Timóteo 3,2. O leitor das epístolas pastorais tem que entender que Paulo está dando uma direta e divina revelação concernente aos papéis e comportamentos de homens e mulheres na igreja local e em todas as épocas e culturas, e que ambos, mulheres e homens, possuem certos ministérios e responsabilidades para preencher. No entanto, a mulher é proibida de ensinar ou proclamar com autoridade a verdade da palavra de Deus a homens numa assembleia local de crentes. Hoje, meus irmãos, esta proclamação autoritária da palavra de Deus inclui qualquer forma de ministério pastoral ou sustentação de algum ofício de ordenação de mulheres, seja individual, seja em se tratando de casais. As razões para esta proibição divina se originam na ordem prescrita na criação, na família e na igreja local. Isto é o que está na Bíblia, nisto eu creio. Assim, meus irmãos, eu finalizo afirmando aos que puderem compreender nossa sinceridade nesse sentido, que ficam nossos agradecimentos. Aos que não conseguirem alcançar a humildade de reconhecer essa clara verdade bíblica e ainda insistirem num discurso igualitarista que não possui apoio bíblico, ficam as nossas orações. E independente de tudo, fica a nossa afirmação de que não há base bíblica, não há base na palavra de Deus para o pastorado feminino. E quem o faz segue o apelo de um modismo social e não a voz das Escrituras. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.
serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém.